Olá, tudo bem com você? Se você está lendo Marcos comigo, já vai deixando aqui o seu gostei. E se é a sua primeira vez aqui com a gente, se inscreva no nosso canal. Na nossa última leitura no Evangelho de Marcos, nós fomos até o versículo 30 do capítulo 6 e nós estamos já muito próximos da primeira metade desse Evangelho. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 31 e encerrar o capítulo 6, nos preparando para o encontro que Jesus vai ter com alguns religiosos no capítulo 7. E é claro que o restante do capítulo 6 tem muito a ver com aquilo que nós vimos na nossa leitura até o versículo 30 e ainda traz muitas implicações sobre rejeitar a palavra de Jesus, uma vez que nós vamos ver aqui Jesus ensinando e os seus discípulos não compreendendo o seu ensino e Jesus retornando ao assunto que é muito presente no Evangelho de Marcos, que nós vamos ver aqui juntos. Para que funcione aqui a nossa leitura, é muito importante que você pause esse vídeo e leia o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 31 até o versículo 56. Pause esse vídeo, leia o texto o maior número de vezes que você puder, faça anotações, faça perguntas também para o texto e tente chegar por você mesmo a uma resposta. Depois que você fizer tudo isso, volta aqui que eu vou estar te esperando para a gente ler a Bíblia juntos. Na nossa leitura no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, até o versículo 30, nós vimos as consequências de rejeitar o arrependimento, de rejeitar a fé em Jesus, vista ali na rejeição às palavras de Jesus. E nós aprendemos que uma simples admiração pela inteligência e sabedoria de Jesus não é o bastante. É preciso se arrepender e crer nas suas palavras. Jesus também enfatizou a rejeição que os seus discípulos iriam receber, e Marcos nos conta a história de como João Batista morreu como consequência de sua pregação, que envolvia também arrependimento de pecados. O texto de hoje, olhando para todo esse contexto do capítulo 6 e tudo que nós já vimos até aqui, nós continuamos ainda vendo Jesus ensinando e a dificuldade com que as pessoas têm para entender as suas palavras e para responder as suas palavras da maneira correta. Nessa parte final aqui, a gente vai ver essa dificuldade por parte dos discípulos, aonde Jesus vai retomar a um assunto que existe no Evangelho de Marcos, que vai ser muito importante na segunda metade desse livro, aonde a gente vai ver a maneira como Jesus irá lidar com esse grande problema que nós encontramos aqui. E nessa parte final do capítulo 6, nós continuamos a ver a pregação de Jesus Cristo, que envolve arrependimento e fé. Mas antes da gente continuar, vamos ver junto aqui só o que a gente já aprendeu até aqui sobre a identidade e também sobre a tarefa de Jesus. Até agora, Marcos nos contou várias coisas sobre a identidade de Jesus. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o Rei de Deus, ele tem autoridade divina como Filho do Homem, ele é o noivo e o Senhor do sábado, ele é Deus que acalma a tempestade, ele é o profeta. Marcos também nos falou sobre a tarefa de Jesus. Ele veio para batizar com o Espírito, ele veio para anunciar o reino, ele veio para pregar, ele veio para purificar e perdoar o pecado, chamando pecadores para si, e ele veio chamar um novo povo. No final do capítulo 6, nós vamos ver então Jesus continuando a ensinar os seus discípulos e a multidão, e vamos ver também como Marcos conecta as palavras e as ações de Jesus ao Antigo Testamento, mostrando para nós que Jesus veio para cumprir todas as promessas que envolviam o Filho de Deus e que foram dadas por Deus por meio dos seus profetas no passado. E como que alguns eventos do Antigo Testamento vão reaparecer aqui como um cumprimento final daquilo que nós encontramos lá no passado, principalmente no livro de Êxodo, e que agora se cumprem em Jesus Cristo. Quando vamos olhar aqui não apenas para as palavras de Jesus, mas também para suas ações. E trazendo, é claro, muitas implicações do que significa rejeitar a palavra de Jesus, rejeitar o arrependimento e rejeitar a fé. Esse tema da rejeição ainda continua aqui no final do capítulo 6 e nós vamos encontrar um pouco mais da razão do porquê pessoas, mesmo ouvindo a Jesus, não entendem a Jesus e acabam também por rejeitar a Jesus. Então vamos juntos na leitura desse texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ler a Bíblia juntos. O nosso texto é dividido somente em duas partes, é um texto mais simples, é um texto mais curto, mas nós vamos ver aqui as várias referências ao Antigo Testamento e
o cumprimento de todas as promessas que nós encontramos no Antigo Testamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele vai mostrar esse cumprimento em suas palavras e também em suas ações. E a primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto, a partir do versículo 31 até o versículo 44, é que Jesus é o pastor salvador prometido de Deus. Nesse texto nós vamos ter mais um feito milagroso de Jesus, na verdade um grande feito de Jesus, aonde nós vamos encontrar aqui a primeira multiplicação de pães e peixes no Evangelho de Marcos. E é interessante aqui, já antes da gente falar um pouco mais sobre o texto, você percebeu o contraste que nós já temos aqui. E se você já leu Marcos comigo até aqui, você sabe muito bem como esse evangelista gosta de, através da sua estrutura, colocar muitos contrastes daquilo que está acontecendo na história. E aqui o grande contraste é o que Herodes oferece e o que Jesus oferece. Herodes oferece entretenimento, oferece também a cabeça de João Batista para Herodias, e do outro lado nós vemos aqui Jesus oferecendo alimento para uma multidão. E a gente vai perceber também que isso não é só um mero entretenimento. Jesus está querendo ensinar algo muito importante aqui, pois antes de chegar no milagre, nós precisamos primeiro observar o que Jesus faz com a multidão e ver que esse evento milagroso, ele é mais do que simplesmente reafirmar mais uma vez a autoridade de Jesus, mas é apontar algo sobre a sua identidade, aonde nós vamos ver aqui Jesus preenchendo duas categorias diferentes que nós encontramos no Antigo Testamento e que podem ser encontradas em uma só pessoa, que é o Senhor Jesus. Identidade é algo muito importante aqui nesse evangelho e Marcos continua apontando para a identidade de Jesus, agora com fortes alusões ao Antigo Testamento, através das palavras e das ações de Jesus. E dentro da nossa divisão, nós vimos que Jesus é o pastor salvador. E a primeira categoria que nós encontramos Jesus preenchendo completamente é que Jesus é o pastor. Falar de pastor e ovelhas aqui era fazer uma conexão muito rápida ao Salmo 23, porque nós vemos ali um salmo a respeito do bom pastor que leva suas ovelhas a pastos verdejantes, que sacia as ovelhas e que não deixa faltar nada para suas ovelhas, guiando-as, fazendo com que bondade e misericórdia as persigam durante todos os dias de suas vidas. E falar de pastor também era uma conexão muito rápida ao próprio rei Davi, porque Davi era a grande figura, o grande modelo do pastor do rebanho de Deus, porque ele é o rei de Deus, o rei segundo o coração de Deus. Mas é claro que ao falar de pastor, existem outras conexões que Jesus pode estar fazendo aqui no texto, principalmente na maneira como ele descreve as ovelhas, na forma como nós encontramos aqui no texto. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha só que interessante, antes do milagre, Jesus se preocupa primeiro com a sua prioridade. Jesus não pode alimentar a multidão antes de cumprir aquilo que para ele é mais importante, que é o ensino e a pregação da palavra. Eu acho isso fantástico no texto, porque a nossa tendência é pensar que a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver os problemas sociais e econômicos das pessoas. Mas Jesus não identifica isso como prioridade. Mas para ele a prioridade é resolver o problema da falta de entendimento. Jesus quer trazer a essas ovelhas o conhecimento da palavra, o conhecimento do evangelho. Então, antes de oferecer o alimento, Jesus oferece a palavra, Jesus oferece o ensino, porque o alimento, ele é recebido com gratidão, ele é recebido com alegria, ele sacia aquela fome imediata, mas é somente a palavra que pode saciar a fome do nosso coração. Porque o coração, ele tem uma fome que não acaba, uma fome que não tem fim, e somente o evangelho pode satisfazer um coração que está faminto por conhecer a Jesus Cristo. Então Jesus sabe que a primeira necessidade das pessoas não é simplesmente receber o alimento, como a gente espera encontrar em um grande feito milagroso de multiplicação de pães e peixes. Mas a primeira preocupação de Jesus é oferecer o alimento da palavra, porque Jesus ele está comprometido com a sua prioridade, que é
pregar o evangelho. Então veja que Jesus se compadece da multidão, ele vê essa multidão como ovelhas sem pastor, e a primeira coisa que ele oferece é o ensino da palavra. Nós precisamos ler esse texto à luz de um contexto maior, principalmente se nós voltarmos lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 22, e nós vamos encontrar um rei maligno que reinava sobre o povo de Deus, chamado Acabe. E ali também nós vamos encontrar a figura de um profeta, chamado Micaías. E a maneira como esse profeta descreve o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, naquele momento em que Acabe reinava sobre eles, é que eles são como ovelhas sem pastor. Eles tinham um rei, mas esse rei não era um líder. Esse rei não cumpria com o seu propósito de guiar o povo de Deus na obediência através da sua palavra. Esse era o grande papel do rei. O papel do rei naqueles dias não era simplesmente guiar o povo em uma batalha para que eles fossem vencedores, porque Deus sempre foi o campeão do seu povo. O papel do rei era mais do que só sustentar o povo com vitórias e com avanços no território, avanços econômicos. Era papel do rei guiar o povo de Deus, liderar o povo de Deus na obediência e na palavra. Essa é a razão do porquê Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um homem perfeito, mas porque o seu coração estava sempre disposto ao arrependimento e à confiança em Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o arrependimento e a confiança, o arrependimento e a fé como necessidades primárias na vida daquele que ouve o ensino da palavra, daquele que ouve a pregação do evangelho. Então, ao observar aquelas pessoas, aquela multidão, e identificá-las como ovelhas que não têm pastor, Jesus está aqui automaticamente se identificando como o verdadeiro rei e o verdadeiro pastor. E os líderes religiosos com os quais Jesus vai encontrar no capítulo 7 são esses líderes falhos que não estão guiando aquela multidão no ensino e na pregação da palavra. E Jesus se apresenta aqui como o verdadeiro pastor que guia as ovelhas de Deus no ensino da palavra de Deus, para que elas possam obedecer a Deus, para que elas possam depender de Deus e para que elas possam confiar em Deus. Então Jesus é o verdadeiro pastor, ele é o líder do seu povo e a sua compaixão está intimamente ligada a necessidade de ensinar e de pregar o evangelho. Então, quando você for pensar em ajudar alguém, pense primeiro na maior necessidade que essa pessoa que você deseja ajudar realmente precisa. Às vezes você vai chegar em uma situação e perceber que a pessoa ali tem algumas necessidades, até mesmo de alimento, e você vai ajudá-la. Entregue a essa pessoa também o único alimento que pode satisfazer os desejos e anseios do coração. Aonde o arroz, o feijão, a carne não podem chegar, Deus chega pela sua palavra. Deus chega até o coração das pessoas através do evangelho. Então a melhor maneira de você demonstrar compaixão por alguém não é simplesmente fazendo de tudo para atender essa pessoa nas suas necessidades físicas, mas primeiro fazendo de tudo para atendê-la em suas necessidades espirituais. A nossa compaixão pode ser demonstrada mais do que simplesmente ajudar as necessidades físicas de uma pessoa. A nossa compaixão pode ser vista à medida que nós pregamos o evangelho e ensinamos um Jesus correto para as pessoas. Então, ovelhas sem pastor não são ovelhas que estão sem cuidado pastoral, são ovelhas que estão sem ensino. Você pode encontrar muitas ovelhas que têm um cuidado pastoral fantástico, mas se não tem ensino, não tem compaixão. Se não tem pregação fiel da palavra, não tem compaixão. Por isso, ovelhas sem pastor não são apenas ovelhas sem cuidado. São ovelhas sem a pregação da palavra. E aquela multidão estava sem o ensino da palavra, estava sem a pregação da palavra, porque os seus mestres eram fariseus, eram religiosos. Religiosos que Jesus vai encontrar no capítulo 7, e nós vamos ver aqui Jesus falando sobre a palavra, de como eles distorciam, de como eles estavam rejeitando a palavra. Por isso, nós temos aqui não apenas uma conexão com o que nós encontramos na figura dos reis do Antigo Testamento, mas quando falamos de pastor aqui, há também uma ligação muito forte com aquilo que nós podemos encontrar em Ezequiel 34. Se você abrir sua Bíblia em Ezequiel 34, você vai encontrar algumas coisas
muito interessantes a respeito da falha dos pastores e da determinação de Deus em resgatar as suas ovelhas e salvá-las da falha desses pastores maus. E aí, se você ler Ezequiel 34, você vai encontrar o seguinte: Deus descreve o fracasso dos pastores de Israel, que são os líderes religiosos, em alimentar o seu rebanho. Deus também promete juízo contra os pastores e promete resgatar suas ovelhas. Deus promete buscar suas ovelhas, resgatá-las, reuni-las e alimentá-las em pastagens ricas. Deus promete que seu grande rei Davi será o único pastor que alimentará as ovelhas. E Jesus vai fazer isso com a multidão. Jesus não apenas está entregando o ensino, como entregará para eles o alimento. É claro que há implicações muito claras a respeito do cumprimento de promessas do Antigo Testamento e o cumprimento de eventos que nós encontramos no Antigo Testamento, mas Jesus é o pastor que alimenta o rebanho de Deus com a palavra, que alimenta o rebanho de Deus com o verdadeiro alimento que é o Evangelho e que está pronto a alimentar também as necessidades físicas desse rebanho. Como a gente vai ver aqui, que Jesus não é apenas o pastor, como Jesus também é o salvador do seu povo. Jesus tem compaixão daquela multidão que são como ovelhas sem pastor, e Jesus dá a elas o ensino e a pregação da palavra. E Jesus agora está pronto a salvá-las e resgatá-las, dando o alimento que elas precisam. E é muito importante nós observarmos o contexto onde Jesus está com os seus discípulos. Se você olhar para a sua Bíblia, do versículo 31 até o versículo 35, você vai conseguir contar aí quantas vezes aparece a palavra deserto. E quando nós ouvimos a palavra deserto na Bíblia, nós instantaneamente já voamos para o livro de Êxodo e já nos conectamos aos eventos ali do deserto, onde o povo de Deus sai do Egito, ele é guiado por Moisés e eles experimentam as bênçãos e o sustento de Deus durante toda a jornada. Então é importante para Marcos estabelecer que Jesus está em um lugar deserto e que nesse lugar deserto existe uma grande impossibilidade de alimentar uma grande multidão, que é exatamente o que os discípulos identificam e falam para Jesus. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer." Jesus vê a multidão como ovelhas sem pastor, e os discípulos precisam enxergar as ovelhas também dessa maneira. E Jesus tem compaixão daquela multidão e alimenta aquela multidão primeiro com o ensino e a pregação da palavra. Os discípulos, por outro lado, querem enviar a multidão embora, porque agora eles só conseguem enxergar o desespero de estar em um lugar deserto e não haver alimento. Então, o pensamento deles é: libera esse povo para que eles possam ir comprar sua comida e depois eles voltam. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer mostrar que envolve mais do que simplesmente dar a eles pão para comer. Olha só o que Jesus diz logo em seguida para os seus discípulos. Ele, porém, respondeu: "Dê-lhe vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?" Jesus se compadece da multidão e entrega a eles o ensino e a pregação da palavra. E tudo que os discípulos conseguem enxergar é: nós não temos dinheiro suficiente para alimentar essa multidão. Seria necessário muito dinheiro para dar a eles o que eles querem. Ainda bem que Jesus enxerga mais do que a nossa necessidade física, ele enxerga a nossa necessidade espiritual. E dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar o valor que tem o Evangelho, o valor que tem a palavra de Deus transformando e mudando o coração de uma pessoa. Não há dinheiro suficiente nesse mundo que possa comprar a salvação, o céu. Não há dinheiro algum nesse mundo que possa trazer uma mudança de vida realmente significativa na vida de alguém. Jesus entrega à multidão aquilo que realmente pode mudar os seus corações, que é a palavra de Deus. E tudo que os discípulos enxergam é a impossibilidade financeira. Às vezes a gente é assim, a gente olha para as circunstâncias e tudo que a gente pensa é: eu não tenho dinheiro suficiente para resolver o meu problema. E Jesus não quer resolver o problema com dinheiro. Ele resolve esse problema com a sua palavra, com o ensino e a pregação do Evangelho. Por isso os discípulos precisam aprender que daqui para frente eles não vão resolver as necessidades das pessoas e o verdadeiro problema das pessoas tendo mais dinheiro, mas eles vão resolver
a verdadeira necessidade, a verdadeira fome das pessoas, assumindo a prioridade de Jesus, que é ensinar e pregar a palavra. Nós já vimos aqui que Jesus deu aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios, mas deu a eles também a prioridade de pregar o arrependimento. Os discípulos precisam aprender que o que eles mais precisam entregar às pessoas é a pregação do evangelho. E de que a maior compaixão que eles podem ter é a compaixão de ver pessoas necessitadas de conhecimento da palavra e dar a elas um Jesus correto, um Jesus verdadeiro e o ensino fiel e pregação fiel da palavra de Deus. E Jesus quer mostrar aos seus discípulos a dependência que eles têm, dizendo: deem vocês mesmos de comer. Porque eles apontam um problema, mas eles não conseguem resolver o problema. Eles falam: Jesus, essas pessoas precisam ir embora para comer. E Jesus fala: então vocês resolvam o problema. Dê a eles de comer. E eles olham para a situação financeira da coisa. Eles não entendem o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para eles assim: vocês são capazes de fazer isso? Vocês são capazes de dar o que é realmente suficiente para essas pessoas? A resposta é: não, eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles são dependentes de Jesus. E Jesus quer ensinar essa dependência para eles. Deem vocês mesmos, porque um dia os discípulos também alimentarão as ovelhas de Jesus. Um dia os discípulos precisarão guiar as ovelhas de Jesus. E eles vão fazer isso como? Veja só o que Jesus faz logo em seguida nesse evento milagroso que nós encontramos aqui. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. No deserto, quando o povo tinha necessidade de comer, Deus deu a eles o maná. E o maná foi projetado para mostrar ao povo de Deus que, em última instância, a sua salvação vem do céu. Para mostrar para o povo de Deus que a dependência deles vem do céu. E de que Deus precisa vir do céu para a terra para resgatar um povo dependente e necessitado. Jesus, ao multiplicar os pães, ele revela aqui para os seus discípulos que ele é este Salvador que veio do céu para resgatá-los. Por isso, quando os discípulos forem alimentar as multidões no futuro, quando os discípulos forem ensinar a igreja no futuro, tudo o que eles precisam entregar às pessoas é a verdade sobre Jesus, que veio do céu para a terra para salvar e resgatar ovelhas que não têm pastor, para dar a elas o alimento verdadeiro, e esse alimento verdadeiro é o evangelho. Jesus, com a multiplicação de pães e peixes, mostra que ele é o verdadeiro pão que veio do céu, o verdadeiro Salvador que foi enviado por Deus para salvar e resgatar o seu povo perdido e exilado no deserto. Então, qual a segunda coisa que nós encontramos nesse texto? Que Jesus é Deus que veio salvar. Nós já vimos aqui no Evangelho de Marcos Jesus se revelando como Deus encarnado, através de suas palavras e também de suas ações, com os discípulos até perguntando: quem é este que pode acalmar a tempestade? Porque só Deus pode acalmar a tempestade. Então nós já percebemos aqui conclusões lógicas de que Jesus é Deus. E esse evento aqui também revela para nós de que Jesus é o verdadeiro Deus que veio salvar. Mais uma vez acontece um grande feito milagroso, onde Jesus ele quer mais do que restabelecer a sua autoridade e muito mais revelar a sua identidade. O texto desenha aqui para nós a imagem de Jesus sozinho, porque ele havia se retirado para orar sozinho, e a gente já viu aqui também no nosso panorama de Marcos que há 3 grandes momentos de oração solitárias de Jesus. O primeiro momento de oração solitária de Jesus é no capítulo 1, aqui no capítulo 6 e depois só no capítulo 14 de Marcos. E nós aprendemos no nosso panorama que esses momentos em que Jesus se retira para orar sozinho é porque envolviam grandes decisões no ministério de Jesus. No primeiro capítulo, Jesus era apertado pela multidão, apertado pelos discípulos, para que ele fizesse sinais e curas. E Jesus, depois de orar sozinho,
ele responde que a sua prioridade é pregar. No capítulo 14, Jesus está prestes a ir para a cruz e na sua oração ele diz sim para a cruz, porque ele diz sim à vontade do Pai sobre ele. E no capítulo 6, Jesus ora sozinho mais uma vez, porque ele está prestes a revelar a sua glória para os seus discípulos. Nós vemos que Jesus ele se retira para orar em momentos cruciais no seu ministério, para que ele se mantenha firme em sua prioridade e firme na vontade de Deus sobre ele. E o que Jesus está prestes a fazer? Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Observe que Jesus estava prestes a tomar a frente ou tomar a dianteira. Isso é muito importante porque também faz alusões ao Êxodo, quando nós encontramos Moisés clamando para que ele pudesse ver a glória de Deus. E Deus diz para Moisés que isso seria impossível, uma vez que nenhum homem pode ver a glória de Deus ou a face de Deus e continuar vivo. Então Deus pega o rosto de Moisés e o coloca em uma fenda na rocha, para que Deus então possa passar pelas costas de Moisés e Moisés possa ver então as costas de Yahvé. Então esse passar à frente ou tomar a dianteira é nesse sentido de que Jesus está prestes a passar com a sua glória pelos seus discípulos. E diferente de Moisés, eles não vão morrer, mas eles vão ser resgatados e salvos. Jesus está prestes a passar por eles para revelar a sua glória e mostrar a eles que ele é o verdadeiro Deus que veio do céu para resgatá-los. E mais uma vez, Jesus os resgata de uma situação tempestuosa, mostrando para eles que ele é Deus, que tem controle sobre todos os elementos da natureza. Jesus também acalma os seus discípulos, porque nós lemos aqui que eles estavam aterrorizados e novamente eles estavam com medo diante da revelação do poder de Jesus. E Jesus, ao revelar a sua glória, faz com que os discípulos não consigam mais uma vez encaixar Jesus em nenhuma das categorias humanas como eles conhecem. Mas novamente eles olham para Jesus como essa pessoa poderosa, gloriosa e diante do qual tudo que eles podem sentir é medo, mas Jesus quer acalmar o coração medroso dos seus discípulos. Mais do que sossegar o vento, mais do que sossegar as águas, Jesus quer acalmar um coração agitado e ansioso. E como Jesus faz isso? Jesus faz isso com a sua palavra. Quando ele diz, coragem, tenha um bom ânimo, sou eu. Mais uma vez, Jesus vê a necessidade dos seus discípulos e tem compaixão deles. A semelhança também da multidão, para quem Jesus também mostrou a sua compaixão ensinando a palavra de Deus. E agora Jesus mostra a sua compaixão pelos seus discípulos, revelando a sua glória e acalmando os seus corações com a sua palavra, dizendo, eu sou. O ânimo, a coragem dos discípulos podem existir se eles olharem para Jesus como eu sou, como Deus que salva e cujo nome revela quais ações Jesus irá realizar para definitivamente salvar o seu povo. Então o nome que Jesus possui é acompanhado das ações que Jesus tem e Jesus ainda realizará para definitivamente salvar o povo de Deus. E salvá-los do quê? Qual é o problema que Jesus quer resolver aqui? Nós temos falado da necessidade das pessoas da palavra, da necessidade dos discípulos agora de receber a palavra de Jesus para confortá-los, para ajudá-los, para salvá-los. Então, qual é o real problema humano? Qual é a real necessidade que Jesus vem resolver e da qual Jesus vem resgatá-los e salvá-los? A resposta vem dos próprios lábios de Jesus, quando ele diz assim para os discípulos, então Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Do que Jesus quer salvar as pessoas? Do seu coração endurecido. Porque a maior necessidade das pessoas não é ter as suas circunstâncias transformadas, modificadas, mas é ter o seu coração transformado pela palavra e pelo evangelho de Jesus Cristo. Jesus olhou para a necessidade da multidão e deu a eles o ensino. Jesus olhou para a necessidade dos seus discípulos
e deu a eles a sua glória e a sua palavra, para mudar aquilo que é o real problema humano, o seu coração endurecido, que é a dificuldade de entender a identidade de Jesus. O que Jesus precisa mudar é essa dureza de coração, transformando de um coração de pedra para um coração de carne, aonde a palavra de Deus pode ser escrita, aonde a palavra de Deus possa construir a sua casa e habitar nesse coração para trazer uma real transformação. E essa transformação existe, que quando Jesus transforma o coração, ele faz com que esse coração entenda a sua identidade e veja a sua glória como Deus que salva. Eles não conseguem entender o que Jesus fez, porque eles estavam endurecidos em seus corações. Esse é o problema que Jesus veio resolver. Esse é o problema do qual ele veio resgatar um povo que são ovelhas que não têm pastor. E Jesus é esse líder, esse pastor verdadeiro, esse Salvador que veio do céu para transformar corações através do ensino e da pregação da sua palavra. Como o antigo Israel, os discípulos não entendem as palavras de Jesus. Os discípulos não entendem a sua dependência de Jesus. Jesus precisa mudar os seus corações. O texto termina com pessoas vindo, conhecendo a fama de Jesus, querendo levar paralíticos em macas, porque ele já curou paralíticos, com pessoas querendo simplesmente tocar nas vestes de Jesus, porque uma mulher já tocou nas vestes de Jesus e foi curada imediatamente. As pessoas continuam procurando Jesus pelas suas curas e pelos seus milagres, achando que essas são as únicas coisas que Jesus pode oferecer, pois não entendem que a maior necessidade delas não é uma cura física, mas é a cura do seu coração, porque o maior problema delas não é a necessidade física, mas é o seu coração endurecido para o Evangelho. Pessoas de todos os lugares ainda enxergam Jesus apenas como um milagreiro ou um fazedor de curas, mas não conseguem enxergar que Jesus vem resolver o real problema delas, que é o seu coração. E Jesus vai lidar com isso no capítulo 7, quando ele precisará confrontar os religiosos, mostrando para eles que os seus lábios honram a Deus, mas o coração está distante de Deus. E esse é o maior problema com o qual Jesus vai lidar no capítulo 7, e a partir desse capítulo nós vamos ver, quando chegar na primeira metade desse evangelho e entrarmos na segunda metade, como Jesus vai resolver o problema do coração humano. O que nós aprendemos aqui então é que Jesus é o pastor salvador, o Deus que veio do céu para resgatar um povo sem pastor, para ser o verdadeiro alimento desse povo. E Jesus alimenta suas ovelhas com a sua palavra. Todos os discípulos precisarão no futuro alimentar a igreja de Jesus com a palavra. Jesus mesmo disse a Pedro: alimente as minhas ovelhas através da pregação do Evangelho. E foi pela pregação do Evangelho que a igreja foi edificada, pois os discípulos finalmente entenderam que a real necessidade é que Deus transforme corações endurecidos. E essa transformação só é possível pela pregação da palavra de Deus. E nós precisamos enxergar Jesus como o verdadeiro pastor, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Deus que veio do céu para nos resgatar. E nos resgatar dos nossos pecados, que é o que realmente endurece o nosso coração para a verdade do Evangelho. Jesus veio do céu para nos resgatar daquilo que nenhum dinheiro no mundo pode resolver, mas que somente Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua morte e ressurreição, é que realmente pode resolver o problema do nosso coração. Então a aplicação para nós aqui nesse texto é: veja Jesus como aquele que se compadece de você, à medida em que ele entrega a você o ensino da palavra e a pregação da palavra. E que Jesus é sim o verdadeiro Salvador que veio do céu para mudar o seu coração, para resolver a sua necessidade espiritual, mostrando a você que ele é mais do que uma pessoa que faz milagres e realiza curas, mas ele é aquele que faz o maior milagre de todos, o milagre no seu coração, a cura no seu coração. E ele faz isso
quando ele faz você entender a identidade dele, entender quem ele é, porque faz você entender o evangelho que te salva. E quando nós chegarmos no capítulo 7, nós vamos ver nesse confronto de Jesus com os religiosos, como esse coração endurecido se aplica e por que ele é tão endurecido, quando Jesus vai falar muito a respeito do pecado do nosso coração. Então é isso, se você chegou até aqui e acompanhou esse vídeo comigo, já deixa aqui o seu gostei e se inscreva, porque assim você pode acompanhar não só esse conteúdo do Evangelho de Marcos, como muitos outros que você pode encontrar aqui no nosso canal. Se você conhece alguém que queira aprender um pouco mais sobre esse texto ou ter mais conhecimento a respeito de Jesus, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Isso ajuda muito a gente a crescer, mas principalmente ajuda a espalhar cada vez mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Te espero na nossa próxima leitura do Evangelho de Marcos. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.